Olá amigos, eu sou o Edinho RJ e você está no canal No Radar Vascaíno. Como é que foi de festa de Natal? Tudo bem? Depois de uma ausência aí rápida, estamos de volta e vamos analisar Vasco da Gama 0, Atlético Paranaense 3. Ou melhor, Atlético Paranaense 3, Vasco da Gama 0. O que falar desse jogo, né? O que a gente pode falar? Antes até de eu começar o vídeo, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que me dê uma oportunidade, se inscreva, me ajude aí a crescer. Aperte o sininho para as notificações de cada vídeo subido para você receber o aviso, né? E também bota o seu joinha se você concordar com aquilo que eu falei, ou então o seu dislike, caso você não concorde. Vamos analisar Vasco 0, Atlético Paranaense 3, mais uma derrota desse time. E olha, a situação está ficando cada vez mais complicada. E olha que tem gente que ainda diz que eu sou pessimista. Também, o que se esperar de um time que entra com Fernando Miguel, Léo Matos, Wesley, Castan, Neto Borges, Andrei, Marcos Júnior e Juninho, Carlinhos, Vinícius e Cano. Meu amigo, esse sapinho só pode estar louco, né? Colocar o Wesley, barrar o Léo Gil e deixar Marcos Júnior dentro de campo, continuar com o Vinícius, o Thales, por pior que ele esteja, ele não pode ser banco desse time, cara. Se bem que, pô, ele merecia, mas tá difícil. Você bota quem? Gustavo Torres, Pikachu, Thiago Reis. Não dá, né, cara? Aí você tem aí as substituições que ele fez no segundo tempo, botando o Thales, o Léo Gil, o Gustavo Torres, o Pikachu e o Thiago Reis. Tá de brincadeira, né? O Vinícius, ele conseguiu perder um gol. Ele deu uma furada. Isso acho que com 2 minutos de jogo. Não dá, garoto, não dá. Tem que treinar mais, sabe? Vocês estão de muito mimimi. Vocês estão de muito oba-oba, de festinha. Entendeu? Não dá. O Fernando Miguel, coitado, ele tá sendo tão bombardeado que uma hora ele tem que falhar. Porque eu achei que o segundo gol foi falha dele. Uma bola que teoricamente poderia ter defendido. Espalmou e quando a coisa não tá boa, a bola cai exatamente no pé do cara, que ainda dá o chute errado e a bola aqui que entra, né? Aí complica. Coitado do Cano. O Cano sempre isolado, ainda assim fez os 2 gols, um bem anulado e o outro acho que nem tanto, mas também não ia fazer tanta diferença. E olha que eu tô com medo do Cano sair desse time, hein? Ele não vai aguentar e não vai ter estrutura para ficar aturando esse time aí, que tá pedindo para cair. Eu quero, ó, bater palma para essa diretoria, tanto a atual e essa suposta que está pensando que vai entrar, por terem liberado o Benítez. Quero agradecer a vocês pelo presente de Natal que vocês deram à torcida do Vasco. Mas esse aí é um assunto para um próximo vídeo que eu vou gravar daqui a pouco. Aí eu vou falar muito desse projeto Tomamos, né? Existe o projeto Somamos e existe o projeto Tomamos. E vamos falar também desse técnico Ricardo Sapinto. Eu ia até gravar um vídeo extra para ele, mas eu vou falar agora. Cara, não dá. Eu queria entender qual é o rabo preso dessa diretoria. Porque por muito menos o técnico já teria caído. Olha só, amigos. O Ricardo Sapinto estreou no dia 21 de outubro. E agora, no jogo de ontem, dia 27 de dezembro, ele fez 15 jogos. 15. Sabe quantas partidas ele venceu? Sabe? 3. 3 partidas.
Sabe quantas vitórias, aliás, empates e derrotas o Vasco tem? 6. Meia dúzia. Meia dúzia de empates e meia dúzia de derrotas. O Vasco conseguiu, com ele, marcar 10 gols a favor. E sofreu quase o dobro. 19. Tem um saldo de menos 9 com esse técnico. Agora eu pergunto, por que ele não cai? Quando foi eliminado pelo Defensa e Justiça, pela Sul-Americana, ainda teve gente lá de dentro que falou, agora vai ficar um pouco melhor, porque o técnico vai ter tempo de trabalhar, vai ter a semana cheia para trabalhar. Cadê? As 3 semanas cheias aí que ele teve, né? Vamos botar 2. Foi 1-1 com o Fluminense, 1-0 com o Santos e agora outra lambada, 3-0 com o Atlético Paranaense. Ou seja, esse time não joga, esse time não treina, esse time não corre, esse time não cria, esse time não marca, é um bando dentro de campo. É culpa do técnico? É. É culpa dos jogadores? Muita. Que muitos deles não estão tendo comprometimento para jogar. Também não tiro a razão. Com o salário atrasado e do jeito que está atrasado, meu amigo, é complicado, né? É muito complicado com essa diretoria muquirana que está aí, que promete, e nem um acordo essa diretoria paga. Não digo nem os salários em dia dos caras, não. O acordo dos atrasados, eles não pagam. Aí me vem uma outra que também não tem preparo nenhum. Aí eu pergunto, para que quer assumir o Vasco? Se não tem, grana. Se não tem planejamento. Mas como eu falei, isso é um assunto para o próximo vídeo. Aí você vê, em 15 jogos, olha as goleadas do Vasco. O Vasco venceu de 1-0 Caracas da Venezuela, em São Januário, no dia 20 de outubro. Depois, quase um mês depois, no dia 14 de novembro, o Vasco venceu o Sport lá na Ilha do Retiro por 2-0. E agora, semana passada, dia 20 de dezembro, um mês depois, o Vasco venceu o Santos por 1-0. Ou seja, a cada um mês o Vasco vence um jogo. Tá bom? Aí você acha que esse time vai conseguir escapar de mais um rebaixamento? O quarto? Tá bem difícil, né? E olha que o Vasco agora vai ter uma sequência que vai definir de vez a sua situação no Campeonato Brasileiro. Ou ele se impõe nesses 4 jogos que vão vir pela frente, ou, meu amigo, aí a vaca foi pro brejo. Porque não dá. Não vai ter a menor condição desse time conseguir escapar desse descenso. Se o Vasco não fizer pontuação contra o Atlético Goianiense, dia 7 de janeiro, depois no dia 10, contra o Botafogo em São Januário, depois no dia 17 contra o Coritiba em São Januário, e depois no dia 20 contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, são 4 jogos, 12 pontos, e é só com um time que está parelho com a gente. Os adversários estão patinando e estão perdendo. Só que o Vasco continua empacado na sua lama e não anda. Depois, amigão, é só pedreira. Aí o Vasco joga com o Atlético Mineiro, com Bahia, com Flamengo, com Fortaleza, com o Inter, com Corinthians, com Goiás, e o jogo que está atrasado contra o Palmeiras. Alguém em sã consciência acha que Vasco e Palmeiras é jogo para o Vasco pontuar hoje? Acha? Difícil, hein? É difícil. Bom, então é isso. Um time que não jogou nada, como sempre. A gente venceu do Santos semana passada porque o Santos não jogou. Ainda veio com um time de reserva. E o Vasco está sendo uma decepção. Espero que agora, na virada do ano, já que 2020 acabou agora, pelo menos para o futebol, que 2021 mude. Que novos ares venham e o Vasco possa, pelo menos, ter dignidade em jogar uma partida. Porque esse Vasco que vocês estão vendo aí, não é o Vasco que eu vi. E olha,
Eu já vi time ruim, mas igual a esse, tá difícil. Tá difícil. E ó, tá caindo, o campeonato tá afunilando e esse time tá entrando cada vez mais para descer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês deixem aí seu like ou seu dislike. Comentem se você concorda ou discorda de mim. E a gente se vê daqui a pouco. Um abraço.